Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula: conhecer as leis ponderais, compreender estequiometria, efetuar o balanceamento químico, calcular rendimento e pureza e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas: você conhece as leis ponderais? Você sabe calcular o rendimento de uma receita ou de uma reação química? Então vamos falar um pouquinho sobre as leis ponderais. Temos duas leis. A primeira delas é a Lei da Conservação das Massas e foi proposta por volta de 1775 por Antoine Laurent Lavoisier e é popularmente enunciada da seguinte forma: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não se tem certeza que o Lavoisier disse realmente essa frase, mas ela casa direitinho com a ideia da Lei da Conservação das Massas, que diz o seguinte: que uma vez que você junta duas substâncias para formar lá um produto, eu tenho que ter em massa, a soma dos reagentes tem que ser igual o valor da massa do meu produto obtido. Então a gente pode observar aqui nessa reação, eu tenho óxido de cálcio e eu vou adicionar água. Tenho 56 gramas do óxido de cálcio e 18 gramas de água. Então a massa dos meus reagentes é 74 gramas. O meu hidróxido de cálcio, que é o produto obtido, que está lá depois da seta, tem uma massa de 74 gramas, ou seja, a massa do produto aqui é igual à massa dos nossos reagentes. Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. A gente sabe que no nosso dia a dia, quando estamos lá fazendo uma receita, que não deixa de ser uma reação química, a gente dificilmente, muito improvável, consiga 100% aí da transformação dos meus ingredientes em produtos. Por quê? Você está cozinhando alguma coisa, vai ficar colado na panela, a panela está aberta, né? Não é um sistema fechado, vai evaporar, aquele gás vai se perder para o ambiente, mas não é que desapareceu, ficou grudado na panela ou o gás foi para o ambiente. Você não desapareceu aí com a sua massa, com a sua matéria, simplesmente não é um sistema fechado e aí eu não tenho essa conversão, mas a regra é clara. Tudo que eu tenho de massa de reagentes, eu tenho que ter de massa lá dos produtos. A outra lei ponderal foi proposta em 1799 por Joseph Louis Proust e ficou conhecida então como Lei de Proust. Descobriu que a proporção em que cada elemento entra na formação de determinada substância é constante, independente do seu processo de obtenção. Então, olha só, se eu for pegar uma quantidade de água, sei lá, de uma geleira do polo, ou do subterrâneo de um continente, ou mesmo da torneira da nossa casa, ela vai ser sempre H2O e ela sempre vai ser formada nessa proporção de 1 para 8. Aqui nessa reação a gente está mostrando o I aqui, que indica que ocorreu eletrólise, né, a eletricidade que passou ali na água e desfez em hidrogênio e oxigênio. Então eu tenho sempre uma parte de hidrogênio para 8 de oxigênio. Dentro dessa receita padrão aqui, eu posso estar produzindo mais ou menos água, duplicando ou dividindo a quantidade. Então aqui na linha de baixo ele está duplicando. Vai usar 16 gramas de oxigênio, 2 de hidrogênio para fazer 18 de água. A proporção, ou seja, a divisão entre um e outro, continua sendo uma parte para 8. Uma parte de hidrogênio para 8 de oxigênio. Se por acaso eu colocar 9 partes de oxigênio, o que vai acontecer? Não vai formar mais água, aquele oxigênio vai ficar perdido ali e não vai participar da reação. Mesma coisa se eu colocar mais hidrogênio do que o necessário, ele não vai reagir, vai sobrar lá na nossa reação. Sempre mantendo essa proporção, eu vou estar formando a água e aí eu posso estar colocando uma xícara, 8 xícaras, 1 tonelada, 8 toneladas. Mantendo a proporção, eu vou ter a minha receita aí formando a quantidade de água esperada. Vamos falar um pouquinho agora do conceito de mol. Olha só, o mol está diretamente relacionado à constante de Avogadro, onde um mol tem aproximadamente 6,022 vezes 10 na 23 entidades. O mol é a quantidade de matéria em um sistema que contém tantas entidades elementares quanto o átomo existe em 0,012 kg de carbono 12. Lendo assim parece uma bagunça, mas o que você tem que lembrar é que o mol ele não é uma unidade de medida, ele é uma quantidade, tá? O mol está para a química da mesma forma que a gente usa a dúzia no nosso cotidiano. Então, se eu digo para você que eu tenho
uma dúzia de balas, eu tenho 12 balas, certo? Se eu digo para você que eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 na 23 entidades. Agora, se eu falo para você que eu tenho uma dúzia de balas e uma dúzia de ovos e colocar isso na balança, uma dúzia de balas vai me dar 12 gramas, uma dúzia de ovos talvez 60 gramas, certo? Então em massa corresponde a quantidades diferentes, apesar de ser uma dúzia, e aqui no nosso mol também. 1 mol corresponde a entidades elementares que existem 0,012 quilos do carbono 12, ou seja, pegou um átomo de carbono 12, do isótopo 12 lá, né, que tem os seus 12 prótons, e dividiu em 12 partes. Uma parte dessas representa esse valor do mol. E aí, cada elemento químico e cada substância vai ter uma quantidade aí, 2, 3, 4, 5, 6 fatias, né, nessa representação, que equivalem aí o que é o mol. O mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto existem lá no nosso 12, na fatia lá do nosso carbono 12. Calcula-se o número de mols nessa reação aqui, nessa razão. Então, o N minúsculo representa o número de mols, o M a massa em gramas e o MM a massa molar, que é em gramas por mol. Isso daqui está lá na tabela periódica, é a massa molar, veio do cálculo da abundância lá dos isótopos que a gente já deu uma olhada aí em anos anteriores. E aí eu posso calcular então quantos mols eu tenho em determinada substância, fazendo essa relação entre a massa lá da balança e a massa molar que eu observo na tabela periódica. Vamos ver a primeira atividade então para a gente relacionar esses nossos conceitos das leis ponderais e do conceito de mol. Olha só, a reação de combustão do etanol C2H6O produz gás carbônico, que é o CO2, e água, H2O. Calcule as massas X, Y e Z por meio dos dados fornecidos a seguir. Então, a gente tem os dados, a reação, quero que vocês preenchem a tabela calculando os valores que ele pede ali. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só. Então, o primeiro passo, eu vou observar aqui a relação entre as quantidades que eu tenho e a minha reação química lá em cima. Então, eu estou vendo aqui, ó, que uma parte do etanol mais 3 partes de oxigênio formam 2 do CO2 e 3 de água. Então, ele tem uma primeira tentativa aqui de organizar essa receita e ele estava usando lá 46 do etanol, 96 do oxigênio, 88 e 54. Aí eu vou fazer essa relação aqui. Então, o M1 que eu usei a primeira vez aqui do etanol está para o M2 aqui embaixo do etanol, que é igual à quantidade que eu tenho M1 de oxigênio e o que eu quero lá no meu M2. Então, o que eu chamei de M1 aqui é o 46, é a primeira quantidade que eu tenho aqui que ele usou a primeira vez que ele foi fazer essa reação, né? E aí, quanto que ele usou lá de etanol na segunda? 9,2. Na primeira, ele usou 96 de oxigênio, X, eu quero descobrir então quanto de oxigênio ele usou. Faço a minha multiplicação cruzada, eu tenho que o meu X vale 19
19,2 gramas. Então, nessa segunda etapa aqui, o X, 19,2 gramas. Agora, eu vou fazer a relação, então, entre o oxigênio e o dióxido de carbono formado. Então, na primeira vez, eu usei 96 gramas do O2 e depois eu usei 19,2. O CO2 eu usei 88 e o Y que é que eu quero descobrir. Faço minha multiplicação cruzada, tenho que o valor do Y vai ser 17,6 gramas. E aí agora eu preciso então descobrir o valor do Z e posso fazer da seguinte forma, porque eu sei que a soma dos meus reagentes aqui em massa tem que ser igual à soma dos meus produtos aqui do outro lado. Então o que eu tenho aqui? 9,2 mais o X é igual ao Y mais o Z. O X eu já descobri, 19,2, o Y já descobri, 17,6 e o Z eu quero saber. Tem uma funçãozinha bem simples, faço a minha matemática, o meu Z deu 10,8 gramas. Posso ainda fazer a conferência. A soma aqui, 9,2 mais X, tem que ser igual à soma Y mais Z. 9,2 mais 19,2, 28,4. 17,6 mais 10,8, 28,4. Dessa forma, eu estou obedecendo a lei de Lavoisier, tudo que eu tenho de um lado de reagente em massa, eu tenho do outro lado lá nos meus produtos em massa e a proporção também está sendo respeitada aí nas quantidades que eu usei para fazer a minha reação nessa atividade 1, ok? E aí a nossa relação estequiométrica então lá do mol, olha só. 1 mol equivale em massa, né, a nossa massa molar lá, gramas por mol, que é o que eu tenho na tabela periódica, nos dados do meu exercício. Eu sei, por exemplo, que 18 gramas equivale a 1 mol de água. Essa informação aí da massa molar da água que eu posso estar trabalhando numa regra de 3 se eu precisar, que eu sei que 1 mol de água é igual a 18 gramas. Em volume, sempre 1 mol vai ser 22,4 litros na CNTP e eu uso esse dado aí quando eu tenho as substâncias gasosas. E em número de moléculas, partículas ou átomos, né, elementos, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas equivalem a 1 mol, e aí eu posso estar usando esse dado lá na minha regra de 3 também, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre estequiometria. Então, estequiometria é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Desse modo, é possível calcular quanto de produto será formado ou o rendimento da reação. Então, a estequiometria é a gente tomar os devidos cuidados e respeitar as leis ponderais para quando a gente está escrevendo a reação química e produzindo aí os produtos que a gente quer. Vamos dar uma olhadinha no uso aí da estequiometria, olha só. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, primeira etapa eu vou ter que escrever a minha reação ali, estou fazendo uma reação de combustão e aí eu vou ter que fazer o balanceamento. Balanceamento nada mais é do que você colocar a lei do Lavoisier em prática, ou seja, se eu tenho 2 carbonos desse lado, eu preciso ter 2 carbonos lá do outro lado. Se eu tenho 6 hidrogênios aqui, eu preciso ter 6 hidrogênios do outro lado. Então, eu tenho 2 aqui na fórmula da água, vou colocar um 3 aqui na frente. 3 vezes 2, 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios na fórmula lá do álcool. Oxigênio, eu tenho 1 nessa substância, 2 aqui na outra, tá? Lá do outro lado eu já coloquei um 3, eu tenho um 3 aqui, mais 2 vezes 2 aqui na frente, 4, certo? 5 desse lado, né? E mais o outro do outro lado lá. Estou equalizando as quantidades, certo? Então, eu tenho 6 de um lado, 7 de um lado e 7 do outro lado também, correto? Feito o balanceamento, eu vou partir então para a regra de 3, que é o que salva a gente na química, na maioria dos exercícios. O que eu tenho aqui, ó? Balanceada a equação, eu sei que uma parte, tá, do nosso álcool etílico está para 2 partes do CO2. E aí, essa parte eu posso chamar de mol. 1 mol está para 2 mols. Se eu quero 12 mols de CO2 no final da história,
quantos mols do álcool etílico eu tenho que estar queimando para produzir 12 mols de CO2? Essa é a pergunta. Fazendo a regrinha de 3 aqui, a multiplicação, eu tenho que 6 mols do álcool etílico são necessários para produzir 12 mols de CO2 no final da queima. Correto? Vamos fazer uma atividade agora sobre isso? Olha só. O cloreto de alumínio, AlCl3, é um sal utilizado comercialmente em um processo industrial relacionado ao petróleo. O alumínio e o gás cloro são utilizados para a obtenção do cloreto de alumínio conforme a reação química. Responda e realize o balanceamento dessa equação para a obtenção do cloreto de alumínio e depois considere um sistema fechado em que 108 gramas de Al reage com 426 gramas do Cl2 e qual é a quantidade de AlCl3 que será obtida. Temos duas coisas para responder nesse exercício. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, primeiro eu vou escrever a minha equação aqui e vou fazer o balanceamento. Então eu tenho lá, ele me disse durante a escrita lá do enunciado, que é o Al mais o Cl2 que forma o AlCl3. E aí agora eu vou fazer o balanceamento. Então se eu tenho 2Al aqui, 2Al do outro lado lá. Se eu tenho 2 cloros aqui, aqui eu tenho 3, eu preciso colocar um número para ficar igual. Então 3 vezes 2, 6 aqui. 2 vezes 3, 6 aqui. Então, eu tenho 6Cl desse lado, 2Al, 6Cl, está balanceado. Feito isso, ele me deu lá, durante a escrita, os valores da massa molar das substâncias ali, dos elementos envolvidos. Então, eu tenho lá que o alumínio é 27, tá? Que o cloro é 35,5, e aí o AlCl3, tem o Al aparece uma vez, é 27, e o cloro, que é 35,5, aparece 3 vezes. Então, eu coloquei aqui, transformei essa minha reação como se fosse uma expressão matemática, certo? Aí, fazendo essa continha, eu tenho, então, 54 gramas de Al, 213 gramas de Cl2. E aí, eu obteve 267 gramas. Ele disse no exercício que ele usou 108 e 426, ou seja, eu estou observando que ele está usando o dobro da quantidade de reagentes. Logo, ele vai ter o dobro de produtos, porque o nosso balanceamento está certo, a estequiometria está correta e ele está dobrando a receita. Se ele dobrou os reagentes, ele vai dobrar também o valor da massa do produto e aí ele vai obter 534, que é a soma desses valores aqui, inclusive, certo? Conforme a nossa lei do Lavoisier. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o rendimento das reações químicas. Então, o rendimento de uma reação é a quantidade de produto que realmente será obtido em uma relação à porcentagem do teoricamente esperado. Teoricamente, a gente considera que as reações têm um rendimento de 100%, que toda a quantidade de reagente se transforma em produto, porém isso não acontece. É o que a gente já veio conversando. Na teoria, a gente parte de uma reação e de um cálculo onde eu tenho 100% de rendimento.
Na vida real, a gente vai perder um pouco da massa do bolo colada na forma, um pouco da massa que derramou no forno e assim por diante. As nossas reações, né, a nossa vida aqui, nossos rendimentos químicos na vida real não são 100%. E a gente vai fazer o passo a passo aqui, como calcular esse rendimento. Então, primeiro você escreve a equação e faz o balanceamento. Identifica as proporções entre as substâncias envolvidas, ou seja, a nossa lei do Proust lá. Estabelece a relação de mol das substâncias envolvidas e aí você pode usar uma regra de 3. Que pode ser o seguinte: quantidade esperada é igual a 100%, quantidade obtida, X. Então, eu fiz o cálculo e me deu lá que 100% de rendimento ia ter 2 kg de bolo. Mas, na verdade, eu obtive 1,5 kg. Quanto isso representa em porcentagem no rendimento dessa receita? Faço através de regra de 3. Ou posso usar essa expressão. Rendimento, porcentagem, é igual a quantidade obtida dividido pela quantidade esperada vezes 100. E a pureza dos reagentes? A pureza dos reagentes é uma preocupação muito grande lá das nossas indústrias, porque, infelizmente, grande parte da matéria-prima utilizada tem um certo grau, uma porcentagem de impureza, né? A gente sabe que no nosso redor temos mais misturas do que substâncias puras e aí temos impurezas nos reagentes. Uma parte da massa da matéria-prima é formada por outras substâncias que não participam da reação química de interesse na indústria. E aí, para calcular a pureza, a gente faz o seguinte: a massa utilizada do reagente corresponde a 100% de pureza. A massa real que eu tenho ali corresponde a X. Então, eu tenho, por exemplo, um minério de ferro e eu quero que eu tenha aí um cálculo para saber quanto de ferro realmente tem naquele minério, lá na hematita, por exemplo. Meu interesse é só no ferro e aí eu posso calcular qual que é a pureza daquele mineral que eu recebi aí antes de fazer o tratamento para saber quanto de ferro eu vou ter na produção aí no final. Vamos fazer uma atividade que vai falar sobre rendimento? Olha só. Queimando 40 gramas de carbono puro com rendimento de 95%, qual será a massa de dióxido de carbono obtida? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, primeiro passo, você escreve a equação ali e vai considerar o rendimento de 100%. 12 gramas de carbono estão para 44, segundo o que eu tenho na reação. Ele usou 40, obteria X, 146,66. Considerando o rendimento de 95, esse valor, o 146,66, está para 100%. O 95 seria quanto? 139,32 gramas de CO2 com rendimento de 95 é o que ele vai obter.
correto? Trouxe aqui para vocês a chance de vocês testarem os conhecimentos através de um simulador onde você vai trabalhar reagente, produtos e excessos, podendo observar isso, fazendo sanduíches, moléculas ou um joguinho onde você vai estar modificando as quantidades aí e vendo uma reação acontecer, certo? Na aula de hoje, a gente conheceu as leis ponderais, compreendemos estequiometria, efetuamos o balanceamento químico, calculamos rendimento e pureza e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!